vamos para mais um episódio aqui no canal dos 5 mil ao 1 milhão de dólares financiado. E eu já separei aqui as melhores oportunidades para quem está acompanhando na semana. São o USD Card, AUD CHF, CHF JPY, Euro NZD, GBP CHF, GBP USD e NZD CHF. Lembrando que aqui tem operações Pro Trend e Contra Trend para ações a favor e contra a tendência. É, uma operação contra a tendência depende muito da posição do mercado, em que região ele está. Então, tem mais ou menos as três aqui que estão contra a tendência, mas estão em regiões bem favoráveis, certo? Então, eu peço a vocês que prestem bastante atenção, e dá para tirar muita coisa de valor dessas análises que eu faço, dá para aprender muita coisa. Eu vou tentar ser o mais simples possível na explicação. Mas antes disso, peço a vocês, por favor, que se inscrevam no meu canal, deixem um like. Eu bati 80 inscritos, estou muito feliz. Ganhei 4 inscritos com o último vídeo que eu postei. E que bom que vocês gostaram, certo? Interajam também, comentem se vocês estão gostando do vídeo, se estão aprendendo alguma coisa, que eu vou ficar muito feliz e agradecido. Então, vamos lá. Primeiro ativo aqui é o USD CAD. O USD CAD, no gráfico do semanal, eu tenho aqui uma estrutura altista, certo? E está testando aqui uma área de interesse, certo? Pelo que eu estou vendo aqui, eu posso considerar uma área de interesse essa área aqui semanal. Cara, poder eu posso, mas ela tá meio feia na minha opinião. Então eu consideraria aqui só uma área diária, certo? Porém, a estrutura é altista. No gráfico do diário, tá mais nítido, ó. Toque, vários toques e o preço teve aqui sua rejeição, correto? Teve outros toques aqui. E a estrutura é altista. Ele tá rejeitando aqui a EMA, deixou um doji, deixou um outro candle aqui de baixa. O que eu vou estar aguardando aqui para mim estar comprando? Eu preciso que eu tenha um candle contrário a essa queda. Mais precisamente um bullish engulfo. Se eu tiver um bullish engulfo aqui, provavelmente vai ser o higher low do diário. Então, provavelmente que vai ser o fundo mais alto e eu posso estar tentando captar uma compra aqui. Mas primeiro eu preciso desse candle aqui de confirmação, aonde eu vou descer pro 4 horas e provavelmente vai ter uma quebra de estrutura aqui. Vou aguardar um novo reteste e vou comprar. Então, esse é o meu cenário no USD Card. Compra, correto? Próximo ativo é o AUD CHF. AUD CHF é o seguinte. Se vocês observarem, ele está numa região, numa área de interesse semanal e diária. Olha só, no semanal eu tenho esse toque, o mercado reagiu para compra, aqui ele reagiu para compra, reagiu para compra, reagiu para compra, reagiu para compra. Aqui ele estava abaixo, reagiu para venda. Novamente, cima reagiu para compra, abaixo reagiu para venda. E assim sucessivamente aqui, ó. Tocou, rejeitou, tocou, caiu. Porém, quando o mercado vem e toca novamente, o mercado aqui é de alta, agora ele é de baixa, certo? Então tem um semanal baixista, aonde ele foi testar novamente essa área de interesse, que também é um número redondo, 0,56500, que dá mais veracidade para essa área de interesse, e rejeitou. Olha só, esse candle testou, tentou passar acima e fechou abaixo, mostrando que é sim uma região muito forte que o preço sentiu. Beleza, tem um semanal baixista. No gráfico do diário, também eu tenho um mercado baixista, mais nítido ainda, olha só. O preço veio, aqui ele era de alta, aqui de baixa, aqui de baixa e de alta. Na verdade, o mercado aqui é de baixa, baixa não, de alta, porque aqui teve a inversão de estrutura, perdão, errei. Mercado é de baixa. E, porém, ele está numa resistência e o mercado me rejeitou. Me deu aqui um bearish engulf em uma resistência. Aqui que eu falo a posição do mercado. O mercado aqui, ele inverteu a estrutura, ele esticou.
Olha só quantos dias positivos, quantas velas positivas, o mercado encostou em uma resistência e vê uma vela de baixa contrária. Então, provavelmente esse mercado está num high high. Provavelmente aqui é um topo mais alto. Para o mercado continuar caindo, tecnicamente, teoricamente, ele teria que fazer uma correção para renovar as máximas. Esse é o ciclo normal do mercado, certo? Igual aqui, ó. É só, o mercado veio, fez um topo, candle ao contrário, corrigiu para depois subir. Mesma coisa que eu quero estar vendo aqui. É só, estão vendo? Se o mercado fizer esse movimento, lá no 4 horas eu vou tentar captar uma venda. Mas eu preciso que ele vá um pouco mais a fundo para o meu stop ficar mais bem posicionado e eu vou ter sim um risco retorno positivo de pelo menos 2 para 1. E se vocês observarem aqui, ele me deu um padrão de, olha só, padrão de topo duplo, certo? Então, se ele rejeitar aqui, tiver uma mudança de estrutura aqui no 30 minutos, 15 minutos, uma hora, eu vou pensar em uma venda. É, semanal baixista, 4 horas baixista, diária altíssima. Então, tem um 2 contra um, prioridade para venda, correto? Próximo ativo é o CHF-JPY, que foi o loss que eu tomei na semana passada. Estrutura do semanal continua baixista, olha só, essa aqui é a estrutura baixista, está testando a última estrutura, com área de interesse semanal e diária. No diário, continua venda tecnicamente. Esta é a estrutura de baixa. O mercado está aqui não conseguindo passar dessa resistência. E está rejeitando a média móvel aqui. Então, eu ainda tenho interesse em vender esse ativo. Certo? Porque, além das estruturas serem de baixa, o 4 horas ele é altista, correto? Porém, ele fez um topo mais alto, estrutura de alta, topo e fundo. Essa é a estrutura principal. Ele tentou armar um pivô de alta, né, renovar a máxima e não conseguiu. Não conseguiu passar desse topinho. Ele está querendo formar para mim um topo duplo. Se ele perder esse fundo aqui dessa estrutura interna, vai caracterizar para mim um topo duplo. Vou estar aguardando um novo reteste e vender nesse topo mais baixo. Esse potencial topo mais baixo. Outra confluência que eu posso ter é, se ele fazer isso, a média móvel pode vir e ancorar o preço. O preço pode começar a trabalhar abaixo da média móvel exponencial de 50 períodos. Então, eu estou com viés de venda, continuo com viés de venda aqui. Posso ainda capitalizar nessa venda, certo? Próximo ativo é o Euro NZD. Euro NZD é o primeiro ativo que está contra a tendência, como vocês podem ver, High Risk Trade, Counter Trend. Então, é um trade de alto risco por ser contra a tendência. É, aqui eu tenho um semanal, cadê? Eu tenho aqui um semanal bullish, certo? Por que esse trem aqui está travando? Eu tenho um semanal bullish, olha só. O preço veio, fez a estrutura de alta, só baixa, alta. Voltou para testar esse suporte, ó. Toque, toque, toque. Tem um toque aqui, certo? Então é uma área de interesse válida do semanal e também um número redondo aqui. Qual que é o meu viés aqui? Bom, descendo para o diário, olha só quantos dias de queda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias seguidos de queda. E o preço se encontra em um suporte diário e semanal, juntamente com o número redondo. Por esse preço estar muito esticado e já me apresentar fraqueza aqui na ponta da venda, com esses candles muito menores que esses, eu vou aguardar o mesmo viés do outro aqui em cima.
eu vou aguardar um bullish engolfo. Se tiver um engolfo de alta no diário e o 4 horas me formar uma mudança de estrutura, eu posso estar pensando em compra para tentar pegar esse pullback do diário. Pelo menos 2 para 1 eu consigo capitalizar. Porque, olha só, nessa região já tem uma área interessante para estar vendendo, seguindo a tendência. A média vai estar passando aqui, ó. Então, vai ter uma região boa para me sair da operação caso eu consiga pegar essa compra. Então, tá bem interessante. Lembrando que eu vou aumentar a mão. Eu vou usar 2% nas operações a favor da tendência e 1% nas operações contra a tendência. Por que que eu vou aumentar a mão? Porque é uma conta de 5.000 eu paguei barato e quero passar o quanto antes nesse challenge de 5K para prosseguir para a próxima conta, certo? Então eu não vou perder muito tempo. Se eu quebrar a conta, foda-se, eu compro outro, não tem problema nenhum. E vocês vão estar cientes se eu quebrar ou não, certo? Vamos lá. Então o viés aqui é uma compra contra a tendência. GBP CHF. Outra operação High Risk Trade. É, Aqui na ponta da venda. No gráfico do semanal, eu tive várias semanas consecutivas de alta. Então, o preço partiu daqui até aqui, várias semanas seguidas, velas semanais de alta, sem nenhuma correção. Porém, o preço nesse momento se encontra em uma fortíssima resistência. Tem o toque rejeição, toque subiu, toque subiu, toque subiu. E agora o preço está tocando aqui e já me apresentou pressão de venda. Tenho também 1,09 mil, número redondo, certo? Preço está no potencial high do preço. E o que me animou nessa operação é esse padrão de candle aqui no diário, na área que ele se encontra. Então, ele está numa resistência semanal, é uma resistência diária e me deu esse Evening Star, padrão de candlestick baixista, certo? No 4 horas, eu tenho aqui a formação de um topo duplo. Vou aguardar o preço retornar aqui e me apresentar uma mudança de estrutura no 30 minutos, no 15 minutos ou numa hora. Eu prefiro no 30 minutos e para estar efetuando uma venda e tentar pegar um risco retorno de pelo menos 2 RR, 2 para 1, certo? Mesma análise aqui, o preço se encontra em um potencial high, então com esse candle aqui eu posso ter esse movimento. Pelo menos 2 para 1 eu posso estar conseguindo pegar, mesmo contra a tendência. Tudo é localização, aonde o preço se encontra. A estrutura é importante, lógico. Mas aonde o preço se encontra? Eu não posso comprar em um topo, que o risco de ser estopado é muito maior, certo? Próximo ativo é o GBP USD. GBP USD eu tenho aqui estrutura baixista. Olha só, estrutura baixista? Sim, estrutura baixista ou não? Não, altista. Depende do ponto de vista. Eu posso estar considerando isso aqui uma estrutura ou não, mas na minha opinião, tá muito feio isso aqui, cara. Eu vou considerar baixista, porque no diário tá altista, tá muito claro, olha só. No diário tá muito clara a estrutura, então no diário tem uma estrutura altista, certo? Estrutura altista e tem um padrão aqui muito poderoso de ombro, cabeça e ombro invertido. Olha só. Lindo ombro, cabeça, ombro invertido. E agora ele está vindo testar a neckline desse padrão. E é uma área de interesse muito forte, de área com vários toques e rejeições. Tem um número redondo aqui. Vou aguardar, nesse caso, um candle de rejeição, mais uma confirmação, que é um engolfo, para estar pensando em fazer algum tipo de movimento, certo? Então o preço vai trabalhar mais aqui. Eu preciso de mais ação de preço aqui nessa região para estar efetuando a compra, mas está bem bonito, viu? Bem seguro. Por último, NZD-CHF. Eu quero comprar ou vender. Lógico, né? Mas olha só, vamos para o diário. No semanal, eu tenho uma estrutura altista.
Lógico, o preço está acima da EMA. No diário, olha só quantos dias seguidos de alta. Para mim surfar essa alta, eu preciso de um retorno nessa região. Para mim vender, eu quero que ele estique mais um pouco, teste essa resistência aqui, muito forte, esse número redondo e me dê algum padrão de candlestick ou engolfo no diário. No 4 horas, eu vou estar guardando uma quebra de estrutura para estar vendendo e pegando meu 2 para 1, sem massagem, sem mimimi. Localização, depende muito. Olha só, se tiver essa resistência, o preço já está esticado, ele pode corrigir, certo? Então, esses são os ativos. Tem contratendência e pró-tendência. É o que tiver, eu vou estar executando. A única diferença é que contra-tendência eu vou entrar com 1% e a favor vai entrar com 2%. Beleza, galera? Espero que tenha ficado bastante claro. Se vocês prestarem atenção, vai dar para perder muita coisa. Vamos ter paciência e bora completar esse desafio aí, certo? Deixem um like, não, se inscrevam, compartilhem, comentem aí qualquer coisa que vamos passar nesse charge o quanto antes. Espero que tenham gostado e